Já imaginou perder quase tudo pelo que você trabalhou a vida inteira? Hoje quero contar a história do seu Pedro, um agricultor de 56 anos, lá do interior do Paraná. Um homem simples, com as mãos calejadas pela terra, que sempre viveu do que plantava. Para ele, a lavoura não era só um trabalho, era sua vida, sua identidade. Cada semente plantada carregava a esperança de um futuro bom para sua família. Mas um ano, o céu parou de mandar chuva. Uma seca terrível, daquelas que racham a terra e o coração, chegou sem avisar. Dia após dia, seu Pedro olhava para o céu, esperando um sinal que não vinha. O verde vibrante de suas plantações foi dando lugar a um amarelo triste, seco. A colheita, que deveria ser farta, virou pó. Quase tudo foi perdido. Com a perda da renda veio o desespero. Ele se sentou na varanda, olhou para aquele campo desolado e pensou: será que é hora de desistir? Será que a terra não me quer mais? A dúvida pesava mais que qualquer saca de grãos que ele já havia carregado. Nesse momento de angústia, seu Pedro encontrou um livro antigo com pensamentos de um imperador romano chamado Marco Aurélio. Uma frase, em especial, tocou fundo na sua alma. Aceita o que o destino te dá e ama aqueles com quem o destino te liga. Aquelas palavras soaram como um conselho de um velho amigo. Ele percebeu que lutar contra a seca era como lutar contra a noite que chega depois do dia. Algumas coisas a gente simplesmente não controla. E foi aí que a chave virou. Em vez de se lamentar pelo que perdeu, seu Pedro decidiu focar no que ainda podia fazer. Ele criou um novo ritual. Todas as manhãs, antes mesmo do sol aparecer por completo, ele ia para a varanda com sua caneca de café e observava o nascer do sol. Aquele espetáculo diário o lembrava que não importa a escuridão da noite, o dia sempre volta. Ali, em silêncio, ele refletia: o que eu posso controlar hoje? Posso preparar o solo. Posso cuidar da pouca água que tenho. Posso manter meu ânimo e a esperança vivos. Ele parou de brigar com a seca e começou a dançar conforme a música da natureza. Com essa nova mentalidade, a transformação começou. Seu Pedro foi pesquisar, conversar com outros agricultores e aprendeu novas técnicas de cultivo sustentável, que usavam menos água e protegiam mais o solo. Ele começou a diversificar sua plantação, com culturas mais resistentes. Aos poucos, com muito trabalho e paciência, o campo começou a ganhar vida novamente. O que antes era um lugar de desolação, virou um laboratório de resiliência. Ele não só recuperou parte do que perdeu, mas se tornou uma inspiração para toda a comunidade. Os vizinhos vinham pedir conselhos, querendo aprender com aquele homem que encontrou força na fraqueza. A história do seu Pedro nos ensina uma lição poderosa. Assim como a natureza tem suas estações, primavera, verão, outono e inverno, a nossa vida também tem ciclos. Haverá tempos de semear com esperança, tempos de colher com alegria, mas também haverá os invernos rigorosos, os tempos de perda e de espera. E está tudo bem. A sabedoria não está em evitar o inverno, mas em aprender a se aquecer nele, preparando-se para a próxima primavera. A resiliência não é sobre nunca cair, mas sobre como a gente se levanta. Agora deixa eu lhe perguntar, você já se sentiu completamente perdido, como se o mundo estivesse de costas para você? Essa é a história do Vinícius, um jovem de 24 anos, com um diploma na mão e um futuro que parecia um beco sem saída. Imagine só a cena, recém-formado, cheio de sonhos, mas a cada currículo enviado, uma porta se fechava. Foram meses de rejeições. Aos poucos, o otimismo deu lugar ao isolamento. Vinícius se viu mergulhado numa depressão silenciosa, daquelas que a gente esconde por trás de um sorriso forçado. Ele se sentia sem valor, um barco à deriva, sem saber para onde ir. Em uma noite especialmente difícil, rolando a tela do celular sem rumo, ele encontrou uma frase do filósofo estoico Epicteto que mudaria tudo.
O que perturba o ser humano não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Aquelas palavras ecoaram na mente dele. Não era o desemprego que o destruía, mas a forma como ele estava enxergando aquela situação. Era a sensação de fracasso, a crença de que ele não era bom o suficiente. Essa foi a virada de chave. Inspirado pelo estoicismo, Vinícius pegou um caderno e começou a praticar um exercício simples, mas poderoso. Todos os dias, ele escrevia seus pensamentos e os separava em duas colunas. De um lado, o que ele não podia controlar: a crise econômica, a falta de vagas, a opinião dos outros. Do outro lado, o que estava sob seu controle: sua rotina, sua saúde física e mental, suas atitudes diárias, seus estudos. Ele parou de focar na porta fechada do mercado de trabalho e começou a abrir as janelas da sua própria vida. Voltou a se exercitar, organizou seus horários de estudo, começou a meditar. Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, ele se tornou o protagonista da sua própria recuperação. Ele percebeu que não podia controlar o mundo lá fora, mas podia sim controlar o universo dentro de si. Essa prática diária de autoconsciência foi transformadora. Aos poucos, a angústia deu lugar à clareza e a apatia se transformou em ação. Ele não estava mais paralisado pelo medo do futuro. Ele estava construindo seu presente, tijolo por tijolo. O caderno, que antes era um depósito de ansiedades, virou um mapa para encontrar seu propósito. E foi aí que a grande transformação aconteceu. Vinícius percebeu que sua jornada solitária poderia ajudar outras pessoas que estavam se sentindo exatamente como ele. Ele criou um blog, um espaço para falar abertamente sobre saúde mental, usando a filosofia como uma ferramenta prática para os desafios modernos. Ele compartilhava suas reflexões, seus aprendizados e as estratégias que o ajudaram a sair do fundo do poço. O que começou como um diário pessoal se tornou uma comunidade. Outros jovens, que também se sentiam perdidos e invisíveis, começaram a seguir seu trabalho. Eles encontraram nas palavras de Vinícius um farol de esperança. A história dele mostrava que era possível enfrentar o vazio não com desespero, mas com coragem e lucidez. Hoje Vinícius não apenas superou a depressão, mas encontrou um propósito em sua dor. Ele transformou sua maior fraqueza em sua maior força. Ele inspira milhares de pessoas a entenderem que mesmo quando o mundo externo parece caótico e fora de controle, nós sempre temos o poder de cultivar nosso jardim interior. A história dele nos ensina que às vezes é preciso se perder para se encontrar de uma maneira muito mais forte e autêntica. Se você se identificou com a jornada do Vinícius ou conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo. Lembre-se, você não está sozinho. Se você gostou dessa história inspiradora, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdo como este e ative o sininho. Muito obrigado por assistir e até a próxima.